Bom dia, bom dia, bom dia! Hoje é segundona, hoje é dia de estudos, vai ter aula no canal principal essa noite, o assunto vai ser metafísica quântica. Tem gente que fala assim, que será que é esse daí? Eu acho que não é nada. Rapaz, vocês vão se surpreender, hein? Metafísica quântica é a filosofia da física quântica, como é que funciona algumas coisas, e vai ter gente aí que vai conseguir entender coisas que estava querendo entender, hein? Eu aconselho todo mundo estar lá comigo às 8h30 da noite, porque é hoje, segunda-feira, dia 10/1 de 2022. Lembrando que hoje 10:01, então 10:10 invertida, 10:10 espelhada. É coisa da física quântica. É coisa de ET. Eita, nós, vamos que vamos, meu povo e minha pova. Como fala o povo do ano político, é assim, né? Meu povo e minha pova. Vamos começar com o dólar? Doletinha, doleta, le petit tolá. O dólar, na sexta-feira, ele fechou em queda de 0,85, uma boa de uma queda, graças a Deus. Mas eu acho que ele vai dar uma paradinha ali, dar uma estabilizadinha nesse valorzinho aqui. Não é para andar muito para baixo nem muito para cima, é para dar uma acarmada hoje. Fechou em R$ 5,63, ok? Então é para ficar mais ou menos por aí dentro de uma estabilidade. Vamos ver, cenas do próximo capítulo. Eu queria muito que isso daí caísse, rapaz. Nossa, pensa numa vontade que eu tinha disso daí, da desenvoltura que precisa. O DAX hoje, de novo, mais um dia, vai ser o terceiro dia seguido de queda. Mas queda bem pequenininho hoje, hein? Tá praticamente no 0 a 0. Tá caindo 0,2. Está 15.911. Então 15.910 agora. Tá oscilando. E isso daí pro Brasil é certo, é até bom, porque tá bem, certo? O DAX lá tá bem, a bolsa da Alemanha, né? Que é o DAX, a bolsa da Alemanha tá super bem. Se você for analisar, ela está ótima. E vamos ver as cenas do próximo capítulo, pois essas coisas têm as suas devidas relevâncias. E eu ainda estou um pouco assim apreensivo, porque está acontecendo algumas coisas no planeta que nós temos que ficar atentos, que é a questão do coronguinha. Eles estão espalhando de tal forma que as empresas de aviação, por exemplo, que nós vamos falar, elas estão tendo algumas dificuldades para tirar os aviões do chão. Tamanha proporção do que está acontecendo. E aí a gente vai bater um papo sobre isso daí, que isso daí pode impactar durante 1 a 2 semanas as bolsas do planeta. E, se eu não me engano, hoje é dia de bater papo do Biden com o presidente Vladimir Putin, hein? Vamos ver. E a bolsa na sexta-feira subiu bem, subiu 1,1, fechou em 102,719, fechou em baixa, bem baixa, mas fechou na subida, para vocês verem como é que estava ruim. Fechou com subida de 1,1% e mesmo assim fechou em 102.719. Hoje é capaz de dar uma subidinha de novo, mas vamos ver. Por quê? Porque o presidente da República parece que vai mexer no negócio do refis lá, e isso é uma boa notícia aqui pro Brasil, tá? Vamos dar uma nova bisoiada aqui? Vamos lá. Notícias de jornais. Infomoney. O IPCA de 2021, indicador de serviços e vendas do varejo. O que acompanhar nesta semana? Tudo que o investidor precisa saber antes de operar na semana. Então, essa semana nós vamos ter índice de inflação, IPCA. Você viu como é que é engraçado? Antigamente só falava de IGPM. De repente o IGPM sumiu e só ficou IPCA. Engraçado, né? Porque o IGPM subiu 30%. E o IPCA, como sobe menos, então subiu menos, é melhor usar esse em vez do outro. Dureza, hein? Dureza. E por que usa sempre IGPM em vez de IPCA? Para subir aluguel, subir as outras coisas. Porque quando convém, beleza, né? Quando sobe até para os ricos, troca para o IPCA.
Eu só fico de olho nessas coisas aí, eu não acho nada bonito não. Mas vai ter algumas coisas interessantes, que é índice de inflação, para fechamento do ano 2021, para saber o que aconteceu e dar aquela fechadão, né? Para fazer o balanço do ano financeiramente dizendo, economicamente dizendo. Espero que dê tudo certo. Vamos lá, tem mais notícias? Infomoney. Petrobras não pode fazer política pública, diz Joaquim Silva e Luna. O presidente da estatal diz que Petrolífera tem compromisso com o investidor e sinaliza para a distribuição de dividendos ainda maiores em 2022. Olha só que interessante. A empresa está começando a ter ótimos e bons lucros. Esses lucros vão porque são obrigados pelos estatutos a repassar aos acionistas. Isso todas as empresas têm, viu? Tem um mínimo que tem que repassar para os acionistas. Agora tem uma situação. Se está tendo um monte de lucros assim, logo terá também dinheiro para fazer investimentos em estruturas. Olha que beleza. Ou seja, pode sim se ter várias estruturas novas, como refinarias novas para refinar o nosso petróleo, que vai para fora, depois volta a refinar, já volta como gasolina, como combustível. Vamos ver as cenas do próximo capítulo. Eu estava ontem eu fiquei até de madrugada assistindo Canal Livre na Bandeirantes, e a entrevista dos entrevistadores lá, a entrevista foi com João Dória, que é o governador do estado de São Paulo e futuro candidato à presidência do Brasil pelo PSDB, né? Pelo Tucano. E é o seguinte, gente, eu vou fazer o balanço do que aconteceu ontem, tá? Eu vou até sentar mais aqui para vocês entenderem. O cara é bom de conversa. Se eu não conhecesse ele no estado de São Paulo, se eu fosse de outro estado, eu engoli tudo que ele falou. Porque ele é bom de conversa, ele tem uma linguagem muito boa, e ele tem algumas coisas que ele vai fazer que é incrível. Uma delas é dividir a Petrobras em várias partes e privatizar ela inteirinha. Tipo, não privatizar para um dono, continuar sendo Petrobras, não. Dividir ela em várias partes para que uma concorra com a outra, quem adquirir ela, uma concorra com a outra. Isso é perfeito. Outra coisa que ele falou que vai fazer, privatização do Banco do Brasil, perfeito também. Então, a equipe econômica dele é muito boa, eu já falei isso daqui, é muito boa. E ele tem um padrão de negócio de crescimento, essas coisas, também muito bom. Ele fez algumas reestruturações dentro do estado de São Paulo incríveis, como a reforma da Previdência, do funcionalismo, tudo aqui, que foi o que deu margem, que deu sobra de dinheiro e está fazendo com que o estado consiga crescer jamais visto em relação a equilíbrio financeiro e não de crescimento de obras, tá? Por mais que ele falou que teve mais crescimento de obras, alguma coisa assim, e ainda falando mal até das obras do governo federal, não é bem assim que funciona, mas teve muitas obras. Então é perfeito, esse é o lado super bom dele. Agora o lado ruim. O lado ruim ele está falando muito mal do Bolsonaro e muito mal do Lula. E quando você fala muito mal de pessoas que você adora, na política você cria rejeição. Aqui no canal, quando eu falo mal do Lula, eu falo mal do Bolsonaro, os adoradores, os que amam eles de paixão, eles pegam e saem do canal. Isso é praxe. Na política, cria a tal da rejeição, que todo mundo transforma a pessoa no inimigo. Ele é nosso inimigo, o fulano é nosso inimigo, então se transforma em inimigo, porque são campos de batalha. A política faz isso. Então ele está falando muito mal dos outros, tipo que o Moro também anda falando. Não acho isso muito bom. O único que não anda falando mal de todos, e vai se dar bem nisso, porque a energia das pessoas não quer mais isso, não admite mais isso, é o Pacheco. Você não vê o presidente do Senado ficar falando mal de um dos outros. Pode perceber. Não fica. Outra coisa horrorosa e ruim. Então eu falei o lado bom, agora também vou estar falando o lado ruim. O governador do estado de São Paulo, ele tem um perfil de autoritarismo.
Ele vem de uma iniciativa privada, então ele tem costume de pegar e dar ordens às pessoas tudo fazer. Olha, você precisa fazer isso, isso, isso. Estou mandando. Senhor diretor, tal, senhor diretor de empresa, senhor presidente, tá. Da empresa. Então todo mundo fala sim, amém, e executa, porque são funcionários. Mas a sociedade não é assim que funciona. Na sociedade nós não podemos obrigar, e ele andou obrigando, principalmente nesses últimos meses, ele está obrigando com que todos os funcionários públicos sejam obrigados a tomar a vacina. Por mais que pareça ser lindo, por mais que pareça ser maravilhoso, tem a questão de cultura, seja cultura religiosa ou seja cultura mesmo, de crença de não. Eu mesmo me sinto super mal quando alguém chega e quer me obrigar a alguma coisa. Eu falo, mas quem que é esse cara querendo me obrigar a fazer alguma coisa? Ah, mas todo mundo tem que tomar e todo mundo. Tudo bem, olha que bonito. Então você pega por que as pessoas não estão tomando a vacina, por exemplo. E essas mesmas pessoas, igual eu, tomou todas que tem que tomar quando é criança, ou seja, não é um negacionismo, certo? É algo que é natural, já tem na vida, só que mesmo assim tá ressabiado e não quer. Por que não quer? Porque está sendo muito rápido? Porque a tecnologia é nova? Porque o que é? Então tem que ter uma didática para explicar e convencer. Só que até então não apareceu essa didática nem convencimento. Muito pelo contrário. Apareceu mais repulsa. Que é, vocês têm que engolir, vocês têm que fazer, eu vou obrigar você a fazer isso. E isso piora a situação, não melhora. E vai criar mais rejeição também. Então esses são os prós e os contras, tá? Do homem. Agora, o povo que vai escolher, vai decidir o que é. Eu ainda acho, esse cara vai crescer muito, hein? Esse gajo vai crescer muito, mas muito aí na campanha, hein? Porque muita gente de outros estados não conhece ele, vai subir sim, porque ele é bom, cara. Ele, do jeito que ele fala, convence mesmo. Aí eu votei nele para governador, tomei nariz, mas aí fui convencido de tal situação. E outra, eu sempre fui daquele que deu oportunidade para quem é novo, nunca foi. Ele foi, fez coisas maravilhosas. Fez. Qual foi as coisas ruins dele? Obrigar as coisas. Obrigar, ou ordenar. Fecha tudo que eu tô mandando. Pô, como fecha tudo? Tô mandando, fecha tudo. Lacra tudo. Depois, todo mundo tem que tomar vacina, senão vai pegar aqui, vai perder funcionário público, não pode ir pra escola, não pode trabalhar, não pode fazer não sei o quê. Então, esse é o lado horroroso e pesa muito. Para mim, principalmente, a minha liberdade não tem preço. Então eu não consigo mensurar tantas coisas maravilhosas que ele fez com essa coisa horrorosa, que para mim não tem preço, porque a minha liberdade não tem preço. Minha liberdade não tem preço. Nós, principalmente aqui no Brasil, que nós tivemos um problema seríssimo com os negros de escravidão. E nós vamos querer fazer isso tudo de novo, só que agora com todos, tanto negros quanto os brancos, piorar a situação em vez de ser só com um, fazer com todo mundo. Você tá entendendo a coisa, como é que é feia? E o povo, rapaz, parece que acha que é normal, que quer de volta. Tem que tomar cuidado com essas energias, porque elas são cíclicas. Ela sai, depois ela volta, ela sai, depois ela volta. Toda energia é cíclica, tem que tomar um cuidado danado. Bom, depois de ter comentado aqui sobre o Petrobras, então acredito que ela vai subir bem com as falas do Dória, mas a do presidente Joaquim Silvio Luna, a Petrobras vai ficar muito bem, obrigado. E suas ações também de sucroalcooleira também vai ficar muito bem, obrigado, né? Infomoney. Refis para pequenos negócios deve sair até terça-feira, amanhã. Presidente afirma que o governo editará medida provisória ou portaria para garantir renegociação de débitos tributários. Então todo mundo reclamou, eu até fiz um vídeo aí que eu falei que teve político que fez coisa, eu falei, olha, cuidado que não é bem assim. Porque era uma pegadinha em cima do presidente e ele não é que ele não quer dar o refis para as pessoas, ele quer, mas sem prejudicar ele ou algumas outras coisas. Então ele vai tirar uma pecinha ou outra que estava ali de pedra de tropeço e para regular isso daí. E só que tem um detalhe, quando demora isso daí, o negócio do refis, tem outra coisa que as pessoas passam despercebido e é uma verdade, uma realidade. Vamos lá, Infomoney. Com o veto do refis,
O prazo para adesão ao Simples Nacional pode mudar. O prazo para adesão termina dia 31 de janeiro e há defensores dentro e fora do governo da necessidade de extensão desse prazo. Por quê, professor? Como é que funciona? Quem tem dívida, quem é Simples Nacional e tem dívidas com o governo, não paga os tributos, não paga os impostos, é desenquadrado automaticamente do Simples Nacional e não pode voltar ao Simples Nacional enquanto não pagar os impostos. Só que quando ele desenquadra do Simples Nacional, tudo encarece, o contador desencarece, os impostos aumentam, tudo aumenta. Se ele tem funcionário, ele tem que pagar muito mais na folha. Tudo aumenta exorbitantemente para quem tem o Simples Nacional e tem vários funcionários. Pois é. O cara já está ferrado e fica mais ferrado ainda. E ele não pode continuar no Simples Nacional porque ele é desenquadrado, que esse é um castigo que tem. Por isso que as pessoas têm que pagar o Simples Nacional. Entenderam? Então essa é uma das mudanças que vai ter, que se Deus quiser vai se regularizar, vai arrumar tudo isso daí. Graças a Deus. Infomoney. 73 bilhões de reais de estatais estão em jogo em cortes superiores. O levantamento aponta que mais de 60% dos litígios, ou seja, vendas, separação, divisões de empresas, estão em instâncias superiores e envolvem discussões sobre o pagamento de impostos. Então muitas empresas estão aí com amarras que não podem fazer privatizações enquanto não arrumarem as questões jurídicas. As principais empresas, para vocês verem as principais empresas estatais brasileiras com ações na Bolsa, Petrobras, Banco do Brasil e Eletrobras, enfrentam processo na Justiça que envolve no mínimo 73 bilhões nos tribunais superiores, de acordo com o levantamento realizado pelo Estadão Broadcast. Então, meus queridos, é uma das coisas que trava as privatizações. Eles precisam quitar as suas dívidas e resolver suas questões pendengas judiciais. Só que tem questões judiciais que demoram muito tempo. E isso pode influenciar no valor das ações de uma empresa, porque isso gera instabilidade. E pelas regras e normas você não pode vender enquanto você não resolver essas situações. Pois é. Vamos dando sequência aqui. Infomoney. Roberto Campos Neto, o presidente do Banco Central, testa positivo para a Covid-19. Ele vai cumprir quarentena em casa, mantendo as atividades em trabalho remoto. Bom, por que eu pus essa nota? Pode parecer que não tem nada com o que a ver, mas ele é o presidente do Banco Central. Ou seja, é como se tivesse ficando sem controle o câmbio. Mas mesmo assim eu acho que não vai dar problemas, porque o pessoalzinho que está abaixo dele é um pessoalzinho bem competente. É um pessoalzinho que até gosta mais do que ele de fazer vendas de coisas no mercado ou assim por diante. Vão fazer os devidos controles. Mas o mercado normalmente costuma testar ele. Mas eu acho que não vai ser hoje. Eu acho que vai ser amanhã, por exemplo. Vamos ver as cenas do próximo capítulo. Nada impede dele trabalhar dentro da casa dele, autorizar, ele pegar o telefone e falar assim, não, pode fazer isso daí, assim, assado e a coisa acontecer, tá? Então, mas é capaz de fazer um teste, porque o mercado gosta dessas coisas, fazer testes. Isso é algo, um praxezinho, tipo uma regrinha deles aí. Poder 360. Covid. Média de casos volta ao patamar de setembro de 2021. Isso é um problema sério. Por quê, professor? Porque é o seguinte, eu falei para vocês que eu fui no postinho de saúde semana passada, certo? Já estava faltando médicos lá. Eu estou ouvindo várias empresas falando que muitos funcionários não estão podendo ir trabalhar porque estão tudo com febre, pegando as gripes, o Covid, sei lá o que tá pegando, que tá deixando os caras afastados. E não é pouca gente, é bastante pessoas e está sendo tudo de uma vez. E dentro disso,
entra aquela notícia que eu falei para vocês. Vamos lá, Poder 360. Latam cancela 47 voos após alta de casos de Covid e influenza. Entre domésticos e internacionais, que foi o cancelamento. Isso está previsto até 16 de janeiro. Por quê? Porque o gajo tá ficando mal com febre. Como que você vai dirigir um avião com mal febre? Como que você vai dirigir um ônibus de turismo com mal e febre? Como que você vai, você tá entendendo? Dirigir um táxi mal e febre? Como que você vai para uma empresa fazer fechamento financeiro, pagar boleto, resolver coisa com mal e com febre? Tá entendendo o perigo da coisa? Pois é, tem perigos. E tem que tomar cuidados. E as coisas não são como a gente imagina. No organismo público, além de algumas greves, também vai ter afastamentos desses funcionários. Então as dificuldades já estão começando a pipocar por aí. E isso trava a engrenagem econômica de um país. Travando a coisa de um país, pode segurar a bolsa. Pode segurar a bolsa, mas eu acho que esse efeito vai ser efeito chicote para amanhã e não ainda hoje. Ainda hoje eu tô sentindo que ainda vai dar bom. Mas para amanhã que eu tô sentindo que a coisa, esse negócio do coronguinha vai dar dor de barriga, hein? Vai dar dor de barriga. Vamos lá, a AFP, saiu no jornal AFP, que a China detecta mais casos de Ômicron e várias cidades endurecem restrições. Eles estão aumentando a quantidade de cidades que estão sendo fechadas e fazendo o que eles costumam fazer, de fechar tudo, mesmo porque estão a poucas semanas dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim. Imagina só a situação. Eles estão com uma pandemia desenfreada próximo de umas Olimpíadas. Será que vai dar tempo de toda essa pandemia sumir antes de começar os Jogos Olímpicos? Sim ou não? Será que vai ter que ser prorrogado isso? Pois é, ninguém sabe. Mas isso vai afetar e já está afetando as bolsas do mundo, como a gente já está percebendo lá no DAX e algumas outras bolsas do planeta. Vamos lá, dando sequência para a gente encerrar aqui. Infomoney. Bolsonaro segue a cartilha de Trump, diz presidente da Eurasia. Em conversa com Infomoney, o cientista político Ian Bremmer, um dos mais respeitados do mundo, prevê cenário de violência para eleições de 2022. Eu já cantei essa bola lá atrás no canal principal. Espiritualmente falando, eu já disse que ia acontecer isso. Aqui eu acho que eu também já comentei alguma coisa. E agora os cientistas, os respeitadíssimos do mundo, depois de meses de que eu falei, estão falando a mesma coisa. Pois é. Aguardemos e veremos as cenas do próximo capítulo. Que Deus nos abençoe. Jamais a verdade absoluta. Namastê. Que Deus abençoe a todos.